Perfeito. E agora vamos falar então desse tópico, né? Discernimento vocacional. Primeiro, o que é uma vocação e quais vocações existem, né? Tá. Bom, então são 4 vocações hoje, né? Bom, hoje, desde sempre. Desde sempre. Na verdade, 5, né? Uma vocação universal, que é o A chamado para a santidade. santidade. Todos são chamados para a santidade, independente da vocação do estado de vida. Quais são as 4 vocações? A gente tem a vocação sacerdotal. Então, quando um homem é ordenado padre, né? E esse padre pode ser bispo, papa, que... Papa, na verdade, é um título, né? Mas então é um sacerdote, ou bispo, ou diácono, permanente, ou... Permanente, na verdade, ele é casado primeiro e depois ele é ordenado, né? Mas então tem o diácono... Como é? Transitório? Então, agora você me pegou, eu não sei. Tá, então eu tenho o sacerdote, né? Que é o padre. Tem o diácono transitório, que é entre seminarista e padre. Então, antes dele ser padre, ele é diácono, por um tempo. E tem o bispo. Aí a gente tem a vocação matrimonial. A vocação matrimonial não é pra todo mundo. Isso é muito importante de deixar claro. E tem muita gente que estraga com a própria vida porque não busca saber sua própria vocação antes de casar. Ou antes de virar padre. Então, assim, às vezes não é sua vocação, você tem que entender a sua vocação. Casamento não é pra todo mundo. Casamento não é juntar as escovas e morar junto. Não é isso, não é um papel que você assina. Casamento é uma via de santificação, um levando o outro pro céu. E essa união vai trazer frutos, se for da graça de Deus, né? Então, esses frutos são os filhos de vocês que vocês vão... A missão de vocês é levar eles pro céu. Então, isso é o matrimônio, não é outra coisa. Então, isso é muito importante, entender que o matrimônio é para realmente quem vai se santificar mais estando nessa via de santificação com outra pessoa. Tem a vida religiosa, então são aqueles que são frades ou freiras, que vivem num convento, num mosteiro, vivem enclausurados, essa vocação. E aí cada um pode ter uma espiritualidade diferente, né? Então tem os franciscanos, tem os beneditinos, enfim, tem diversos. E tem a vida leiga consagrada. Então, o leigo consagrado é aquele que nunca vai se casar. Nunca vai virar padre. Mas vai viver ali a santidade dele no dia a dia. Então, no trabalho, vai servir na igreja, vai ajudar os pobres, mas nunca vai se casar. E não vai também virar um religioso. Então, ele vive no mundo, mas ele é consagrado a Deus. Então, tem essas 4 vocações. Um padre, um religioso, ele vai ter muito, muito mais tempo para se dedicar inteiramente à vida de oração. Não tem como comparar com uma mãe de 10 filhos. Uma mãe de 1 filho já não dá para comparar. Porque ela não vai conseguir focar o tempo todo dela na oração. É claro que o que é muito triste que as pessoas não entendem hoje. Hoje, só de você cuidar do seu filho, só de você gerar o seu filho, isso já é uma entrega a Deus. Da sua vida. Então, já é uma oração você fazer isso com santidade, né? Mas é claro que os religiosos, eles vão ter um aprofundamento muito maior na fé, porque eles vivem para isso, né? Até para levar os outros para a santidade. Então, a gente tem muito mais exemplos de padres, de bispos que foram santos, porque eles vivem exatamente entregando tudo para Deus de uma forma muito mais simples. Eu acho que eles são muito mais ensinados para isso. Os casais, muitas vezes, não são ensinados a entregar tudo pra Deus. Eu acho que é algo que tá vindo agora. E você vai ver menos exemplos de santos casados, né? Mas tem 2 pontos pra isso. Porque muitos casais não entendem que o casamento é uma via de santificação. Que o ser mãe, ser pai também é uma via de santificação. Então, ali eles poderiam se santificar. E também tem outro ponto. Muitos casais... com certeza foram santos, só que nunca vão saber os nomes deles. Porque um padre, às vezes, está em muito mais evidência. Ele já está ali na vida religiosa, ele fala à frente das pessoas, ele cura, às vezes, pessoas têm uma vida mais mística. E, às vezes, uma dona de casa tem uma vida mística com Deus, só que ninguém sabe, porque é dentro de casa. Então, eu acho que é importante a gente entender que, claro que vai ter muito mais essa facilidade de um padre ou um religioso de se dedicar muito mais horas a adorar a Deus de forma mais consciente, mas que todos nós somos chamados a isso. Eles também vão ser muito mais cobrados, né? Quantos não fazem? Então, assim, eles vão ser muito mais cobrados do que um leigo, um pai de família, uma mãe de família.
Eu acho que é a gente entender que a melhor vocação é aquela que Deus escolheu pra você. Então, você tem que buscar aquilo que Deus quer pra você, não o que você quer. Uhum. Mas o que Deus quer pra você, porque não tem como você chegar no maior nível de santidade não vivendo a sua vocação. Então, a sua vocação é aquela que vai te trazer pra mais perto de Deus, né? Naquele molde que Ele pensou pra você. Eu vi um professor uma vez falando uma definição de vocação que eu achei muito interessante, né? Ele fala o seguinte: a vocação é uma articulação entre um chamado e a sua circunstância. Então, o que Olha. significa isso, né? Imagina que você tem esse chamado para ser sacerdote, só que você nasceu na Coreia do Norte e lá não tem seminário. Uhum. Portanto, a vocação que essa pessoa vai ter que discernir é que não basta ter o chamado, você precisa também ter a circunstância. Sim. Uhum. Né? E cada pessoa, então, vai ter que ter esse período de discernimento para falar assim, mão, qual que é, né? Aonde está confluindo os dois, né? O que minha circunstância permite que eu seja, né? E o que eu sou de fato chamado para ser. Porque às vezes você pode ter, né? Várias tendências gerais. Pô, me daria muito bem sendo padre, me daria muito bem sendo casado, me daria muito bem, né? Vivendo o celibato, sendo leigo consagrado, etc. Né? Mas como que funciona esse discernimento? Beleza, existem essas vocações. Tá, e agora, como eu acho a minha? Né? Eu acho que toda pessoa que ainda não casou deveria fazer o discernimento vocacional com instrução. Então, assim, com o sacerdote, principalmente quem tem dúvida. Tem pessoas que nunca vão ter dúvida. Não, eu sei, eu vou ser padre, igual o Carlo Acutis, com 3 anos já falava que ia ser padre. O Papa Leão, ele brincava de padre dentro da casa dele, ele sempre soube que ia ser padre. Então tem pessoas que Deus já escolhe e a pessoa já sabe desde o princípio. Tem pessoas que não. Vão chegar num momento e vão falar assim, mas não sei, será que eu vou casar? Será que não? Eu amo a vida religiosa, mas eu amo também a vida matrimonial. Então eu acho que a vida de oração, ela não deixa dúvidas. Primeiro ponto é ter vida de oração, para definir, para saber da sua vocação, né? Mas também você pode ter uma pessoa que te auxilia nesse processo, te direciona. Então, assim, eu tenho conhecidas que passaram por esse discernimento vocacional, e o padre, ele faz perguntas que às vezes a pessoa nunca se fez. Mas você se imagina casando? Você se imagina na vida matrimonial? Você consegue imaginar essa rotina? Ai, não sei, acho que não. E como que seria pra você servir na igreja? Nossa, eu amo. Mas às vezes a pessoa, ela pensa, não, mas eu tenho que casar. Porque a sociedade diz, às vezes os pais falam. Então é muito bom que você tenha um padre que você possa perguntar. Nas confissões você pode falar, olha, padre, não sei ainda da minha vocação, tenho medo de ir pra vocação errada. Então a igreja tá aí, né? Então a gente tem muitas pessoas pra auxiliar a gente nisso. Eu acho que sempre na dúvida, fale com um diretor espiritual, que ele vai te auxiliar. Porque a gente falando aqui, a gente não sabe da história de cada um, do momento de cada um, das circunstâncias. Exato, aquilo que você falou. E se a pessoa não consegue? É um lugar que não tem como. Ou às vezes é um homem que sabe que ele quer ser sacerdote, mas ele não tem como investir para ir no seminário. Tá, mas será que tem algum lugar que auxilia ele nisso? Então, tem que buscar, né? Buscar a igreja mais próxima, buscar se informar para conseguir realmente alcançar a sua vocação. Perfeito. E agora, né, falando sobre as vocações, acho que a pergunta da vez mesmo é sobre, né, o casamento. E antes disso, o namoro, né? Como que um católico deve namorar? Tá, perfeito. Polêmico. Bom, tinha que ter um sozinho, né? Tem que ter, né? Bom, o namoro católico, ele volta na questão de manter a dignidade humana, né? Então, você tem que entender que o namoro não é uma causa última. Não é uma finalidade de vida. Ele é um meio para você chegar na sua vocação. O namoro a gente tem hoje para conhecer mais a pessoa, para conhecer a família da pessoa, para entender as inclinações dessa pessoa, como que ela é, como eu sou com essa pessoa. Só que o namoro precisa ter limites. Porque senão não seria namoro. Você já estaria no seu matrimônio. Não só limites sexuais, mas limites de intimidade em diversos níveis. Eu acho que isso que as pessoas não pensam hoje. O namoro, ele foi feito para acabar. Ou ele acaba porque não faz sentido, ou ele acaba no altar. Então, ele te leva para o matrimônio. E o matrimônio é sua via de santificação. Então, eu acho que o namoro é um grande momento para unir as almas para esse matrimônio.
que as pessoas fazem hoje que é muito errado? Namoram pra ter encontro, pra beijar, pra ter alguém quando estiver carente, pra ficar falando do dia. Namora pra isso. Mas nunca perguntou, tá, qual que é a sua ideia de vida financeira quando a gente casar? Não tem conversa séria. Olha só. Quantos filhos a gente vai ter? A gente vai ser aberto à vida? Onde que a gente vai morar? Quando os nossos pais optarem no nosso casamento, a gente vai dar bola? Não conversa sobre isso no namoro, porque hoje o namoro virou coisa de jovem. Namoro não é pra ser coisa de jovem, é pra ser uma coisa pequena, curta, ou seja, criança não tem que namorar. Até 18 anos não deveria namorar, minha opinião. Porque até 18 anos, gente, a vida muda tanto e você não tem maturidade o suficiente. E mesmo que você tenha, por que você não espera mais um pouco se você já tem certeza que é essa pessoa? Você vai conseguir casar? Ou você vai ter que esperar muito, 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 aí talvez você caia em pecados nesse namoro, você não consiga viver santamente, porque você estende muito uma relação que deveria ser transitória. Claro que eu também acho estranho namoros que são muito curtos e já casa, porque às vezes você nem teve tempo de conhecer a pessoa direito. Então é um tempo para vocês alinharem as almas, alinharem os valores. Se você já viu que a pessoa que você tá namorando não tem seriedade com a família, não trata bem a mãe, aí você fala, não, mas no casamento vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, ele já falou que ele não quer ter filho, mas não, no casamento ele vai querer ter filho com você. Ele vai ser aberto à vida, com certeza. Então, são essas questões que as pessoas não veem no namoro. E outra coisa que elas não fazem, viver a castidade no namoro. O que é viver a castidade no namoro? Muitas pessoas pensam que é só se privar do ato conjugal, né? Que deveria ser só no matrimônio. Mas a castidade, ela é da virtude da pureza. A pureza, ela vai muito além disso. A pureza é na forma que vocês se olham, a pureza é na forma que vocês se tocam. Então, assim, se você é namorado, será que convém você ter toques muito quentes ou em regiões do corpo que são mais... A gente volta nas zonas honestas, desonestas e semi-honestas. Não deveria nem ir pra semi-honestas, entendeu? Não, mentira, semi-honestas é o braço. Então, desonestas. Não deveria tocar nas zonas, porque vocês estão namorando. Dormir na casa do namorado. Não deveria dormir, mesmo que vocês não façam nada. Ó a soberba de novo. Não, mas eu não faço nada, eu consigo. Eu me sustento. Por quanto tempo, né? Por quanto tempo? O demônio, ele sabe todos os idiomas, ele já trabalhou todos os tipos de temperamento, e você acha que você vai ganhar dele. Assim, é muita prepotência nossa, né? Então, assim, dormir na mesma casa, mesmo que sejam ambientes diferentes, pode ser que você não faça nada, mas você pode escandalizar alguém. Você vai se colocar numa ocasião de pecado. Então não é próprio esse nível de intimidade no namoro. Porque quanto mais você guarda essa intimidade para o matrimônio, mais vocês vão estar preparados, por exemplo, no matrimônio de vocês, quando vocês precisarem espaçar a gravidez. Será que vocês dão conta se vocês não aguentaram nem no namoro? Que vocês moravam em outras casas? Será que vocês vão dar conta disso? Ou quando você tiver no puerpério, seu marido vai dar conta de te esperar? Sendo que ele não te esperou uma semana, às vezes? Então, são coisas que nos preparam e nos fortalecem para viver uma vida cada vez mais santa e mais preparada no matrimônio. E as pessoas não entendem isso. A castidade é a maior forma de preservação da dignidade humana. É de você não usar o outro, sabendo que o outro amanhã pode te abandonar, porque ele não fez nenhum compromisso com você. Nenhum. Como que eles falam, não tem skin in the game, né? Ou seja, não tá comprado 100%, não tá comprado, né? Aí tem gente que mora junto e fala, ai, será que ele vai casar comigo? Será? Será? Grande ponto de interrogação. Você já deu tudo. Então, assim, o namoro não é pra gente abrir coisas que são intimamente nossas e que a pessoa deveria derramar o sangue dela antes pra ter acesso a isso. Né? A sua intimidade, não só sexual, mas a sua intimidade da sua alma. Então, o namoro é um tempo pra você evitar ficar beijando de língua. Beijo de língua é preliminar. As pessoas, fisiologicamente, é uma preliminar. Não faz sentido ficar beijando em público, que é horrível. E segundo, que isso vai te levar a outros atos. Então, assim, não faz sentido. São coisas que a gente tem que cortar. E a gente tem que viver de uma forma muito mais sábia de alinhar os valores, alinhar as expectativas e se programar para esse matrimônio. Porque senão não adianta, não tem sentido.